Eu tenho amargurado uma frustração muito grande. E tenho até compartilhado esta frustração. É em relação à questão da previdência social. Aí ontem, Pablo virou para mim e disse: por que não falamos sobre frustração? Porque serve para tudo. A minha frustração, eu já disse aqui, eu tenho 38 anos de contribuição no INSS, na Previdência Social, que não é INSS, nós servidores federais é diferente. E eu estava, por conta do tempo de serviço, da minha idade, por nunca ter usado licença-prêmio que eu tinha direito, eu tenho o dia, Mônica, 2 de setembro para me aposentar. 2 de setembro. Agora detalhe, se sair esta reforma antes de 2 de setembro, eu vou ter que esperar mais 9 anos para me aposentar. Com paridade e integralidade. Posso me aposentar, mas sem paridade e sem integralidade. Ou seja, não vou ter os mesmos benefícios de quem está na ativa. Então vocês imaginem, se na ativa já não conseguimos, imagine na aposentado. Quem é que dá o vida aposentado? Vocês têm algum em casa? Vocês vejam se vocês dão. Então, imagine, faltando 4 meses, eu posso, por conta de 4 meses, ter que trabalhar mais 9 anos. E naturalmente, o objetivo da minha aposentadoria não seria para viajar em passeio, seria pelas questões óbvias, não é? Inclusive, e em especial, agora que nós não temos subvenção pública alguma, então quantos convites eu recebo para durante a semana fazer um trabalho de pintura aqui ou até fora do país, e não posso. Só posso viajar nas minhas férias, em setembro, que é quando realmente faço. Então eu estava vivenciando assim, esta frustração, né? Essa expectativa de frustração, mas procurando fazer a minha parte, me mobilizando junto a sindicato, em suma, no que eu podia e posso. E aí Pablo sugeriu, e eu comecei a pensar que de fato a frustração ela é inerente e quase que permanente na nossa vida, no dia a dia. Em algum momento, sob alguma circunstância, nós vivenciamos ou já vivenciamos esta emoção. E o que seria a frustração? Nós sabemos sentir, mas o que seria a frustração? A expectativa de algo para ocorrer e não ocorre. A impotência que nasce diante desse desejo de acontecer e não acontece. É uma palavra que vem inclusive do latim frutation, que significa não feito, não foi feito, não foi realizado. Então é claro que nós, inclusive que somos educadores, que temos papéis de pais, podendo ser os pais ou quem exerce esses papéis, nós temos o compromisso de fazer com que as nossas crianças, inclusive, elas possam vivenciar desde cedo a realidade da frustração. Geralmente nós pais não queremos, evitamos que os nossos filhos se frustrem, que tenham
algum dissabor. Eu presencio isso aqui quase que toda terça-feira, quando alguém me traz uma criança para dar uma rosa. E muitas vezes eu não dou a rosa, e a mãe reclama, ela está chorando por uma rosa. E eu geralmente digo a oportunidade de dizer a ela que nem tudo que a gente quer a gente consegue. Que há momentos que vamos desejar, vamos até buscar, e não vamos conseguir. É importante que nós, efetivamente, façamos com que essas crianças cresçam com estas dificuldades. Nós, que somos pais e que passamos por dificuldades, corremos sempre no mesmo erro. Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei. Mas o que você passou não formou você de uma maneira boa, positiva, digna. Então qual é o problema que ele passe? Que eles passem. Então é preciso que nós tenhamos também o foco de que somos o que somos, na construção da nossa dignidade, dos nossos valores, porque passamos pelo que passamos. Aprendemos, e hoje em psicologia há uma palavra que traduz todo este processo de do ruim fazer o bom, chamado resiliência. Então fizemos a resiliência. É importante que nesse processo tenhamos sempre como foco de que desgostos vão acontecer em todas as áreas. Em todas as áreas. A frustração por questões objetivas e frustrações por questões subjetivas. As questões subjetivas, quando esperamos demais de uma pessoa, geramos a expectativa e nos frustramos, nos decepcionamos. Mas ali o problema muitas vezes não foi nem da pessoa, foi nosso. Porque geramos uma possibilidade que de repente estava além das possibilidades daquela pessoa. Então precisamos ter uma dimensão de compreensão para também entender que ninguém dá o que não tem. Que as pessoas também têm as suas limitações. Que as pessoas têm os seus processos de vida que geram dificuldades. E as questões objetivas. Essas questões objetivas é que em verdade vão formando em nós uma baixa ou alta resistência à frustração. O ideal é que nós desenvolvamos uma alta resistência à frustração. Em outras palavras, que nós possamos curtir o nosso couro para o que a vida nos colocar à frente. E dentro dessas questões das frustrações objetivas, há níveis de frustração. O primeiro nível da frustração, ou a frustração mais leve, é com aquilo que aconteceu, que não era o esperado, mas você pode mudar. Então, algo lhe aconteceu, não era esperado, mas você pode mudar. Você tem a frustração de ir a uma festa e de repente aquela festa não é no endereço que você foi. Já, puxa, não é aqui, mas você se informa.
E você muda a sua direção e você vai ao encontro da festa. Então, no primeiro momento, você teve a frustração de chegar no lugar, a porta está fechada. De você chegar no centro e não é o dia da reunião. Mas você muda essa frustração, sabendo qual é o dia e voltando ao dia da reunião. Então, esta é a frustração mais leve que, surgindo o problema resolvido, ela desaparece. Em geral, no curso da resolução do problema, ela já está perdendo força, porque nós já estaremos nos consolando. Ah, não foi hoje, mas na próxima semana vai ser. Então, existe já o conforto da possibilidade de um novo dia. A segunda, que já é mais complicada, é aquela frustração que nasce com aquilo que você não pode mudar. Aí você se inquieta. Você não pode mudar. Você se defronta com uma situação, não era aquilo que você esperava, você chega para a realização de uma prova, você vê aqueles quesitos, ai meu Deus, não é isso que eu estudei, ah meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Você não tem como mudar, você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer. Ou você chega para buscar um emprego, na entrevista do emprego, a pessoa chega para você e diz assim, mas para essa vaga eu quero uma pessoa mais nova. Você foi cheio de expectativa, você tem habilidade, você tem currículo. Aí a pessoa diz que quer uma pessoa mais nova. Você amarga a frustração e você não pode mudar. É assim. Há mulheres que amargam quase que diariamente uma frustração. E vocês já sabem com quem. É com ele mesmo. Você insiste porque você casou com a ilusão de que aqueles defeitos dele, Catarina, você iria consertar. Aí você vai se frustrando porque você percebe que ele não muda. Não muda. Não muda. E aí? Não vai adiantar. Então você já é um nível mais profundo. O terceiro nível de frustração é o que você não pode mudar, mas precisa conviver. Sua sogra, por exemplo. Você não pode mudar sua sogra, mas ela mora em sua casa. E aí? Então você tem aquela frustração, inclusive aí surge a frustração comparativa, que é aquela frustração que nasce da comparação do seu problema, da sua frustração, com do vizinho, com da vizinha. Seria tão bom se minha sogra fosse como a sogra de fulano, ali que é sogra. Então, são processos que surgem, e vocês vejam que eu só estou falando o tipo de frustrações, mas não falei de como resolvê-las. Esta, no caso, da que tem que conviver,
Ou é conviver, ou é conviver. Se puder não conviver, você vai perder o sentido daquela situação. E isto, meus amigos, é muito desgastante. Essa frustração do não poder resolver e ter que conviver, eu não quero ter, se precisar enfrentar 9 anos a mais na Justiça do Trabalho. Adoro os meus colegas, é um ambiente super saudável. Tem lá as pessoas chatas, não é, doutora Mônica? Mônica é juíza trabalhista. Ela é boazinha, ela é da banda boa. Mas como em todo lugar, não é? Então, qual é o desafio antes de chegarmos a um outro tipo de frustração que é problemático? Mas antecipando, qual é o desafio? É não ficar esperando que por si só a frustração se dilua. Nada na vida se dissolve. Hoje, Bauman, que é um polonês, mas que viveu na Inglaterra, sociólogo, filósofo, fala muito das coisas líquidas da vida. O livro dele, Amor Líquido, é espetacular. Em verdade, é uma ideia que ele colheu de Karl Marx, lá em 1848, no Manifesto Comunista, quando ele disse que tudo que é sólido dilui na vida. Bauman já disse que estamos vivendo a época de tudo líquido. Então, muitas vezes, o que acontece? A nossa frustração, a gente espera que ela se dissolva, e nós não nos mobilizamos para que ela não se estabeleça. O primeiro tipo de frustração vai logo embora, é aquela que tem a resolução do problema, não é? Mas essa frustração do não poder mudar, e esta outra, do não poder mudar e ainda ter que conviver, porque aí não é conviver só com a pessoa, não, o seu ambiente de trabalho, de repente, você está cheio de dívidas, e aí você está frustrado com aquilo, não está lhe realizando, o chefe é um cidadão das desgraças da vida, que você olha para ele fuzilando, aí quando ele olha para você, você sorri, mas você tem suas contas, você tem alguma outra coisa em vista? Não tem. Você vai fazer o quê? Mas até neste momento, se essa é sua frustração por não poder resolver no momento, você pode buscar a resolução a longo prazo. Buscando sim um novo lugar, buscando uma nova forma de agir. O problema do desafio da identificação da frustração é que nós não fiquemos sempre à mercê desta presença incômoda, mas buscar a compreensão e descobertas de novos caminhos para que isto seja modificado. Meus amigos, eu tenho certeza que vocês já devem ter aí lembrado de dezenas de frustrações do seu dia a dia. Dezenas. Nós vivemos acumulando frustrações. E muitas vezes nós vamos engolindo, e elas vão aqui se aninhando dentro de nós. E o que é que acontece?
Uma pessoa frustrada desemboca em uma pessoa recalcada, que passa a ser uma pessoa mal-humorada, chata, antipática, miserável, que deve morrer. Não deve morrer, não. Mas ela vive em busca de projetar as suas frustrações. Então, na primeira oportunidade que alguém der, ela está sendo grosseira, ela está sendo agressiva, porque ela tem que se aliviar e ela não entende que aquele alívio que ela quer ter é simplesmente de um problema que ela acumulou, dela com ela, por não saber ler, compreender os mecanismos e demandas da vida. Meus amigos, precisamos estar sempre pensando a frustração, porque sempre é tempo para que façamos uma revisão de comportamento de busca na direção de não ficarmos frustrados. Quantas vezes aqui eu ouço pai e mãe se frustrando porque os filhos não querem ser o que eles são. E eles não gostam quando eu digo eles estão certos. Eles têm que ser o que eles são. Quantas vezes? Muitas, dezenas. Então, é uma frustração mal resolvida. Olha, nada contra as pessoas de sobrepeso. Nada contra. Nada contra. Vocês vejam que Sérgio é um amigo muito querido, muito amado meu. Desde os 12 anos somos amigos. E ele está com grande sobrepeso. Né? Então, nada contra. Está também. Está. Veio uma vez, já faz algum tempo, uma mãe com uma filha. A mãe, uma mulher toda esguia, loira, né? Bem bonita, e a filha cheinha. Mas a menina linda. E ela disse: Medrado, eu acho que tem uma interferência negativa nesta menina. Aí eu virei assim: interferência, se um espírito obsessor, alguma coisa. Mas por quê? Porque, Medrado, observe, veja como ela é linda, de fato linda. Ela tem tudo para ser uma modelo. E ela não é uma modelo. Eu virei e disse: e ela quer ser modelo? Na hora que eu disse isso, a menina na mesma hora disse: Medrado, desde quando eu tinha 10 anos de idade, ela dizia: você vai ser uma modelo, você vai ser uma miss, uma miss. Aí eu cheguei para ela e falei assim: não é você que queria ser, não? Aí ela: tá tão na cara assim, é? Eu disse: tá. Aí o que é que acontece? A menina não era gordinha, mas por conta deste assédio materno, ela começou a comer para ver se ela saía dos padrões que a menina queria, que ela queria que a menina tivesse. Exatamente porque a menina era tímida, toda assim recatada, estudiosa, sabe aquela menina assim, cara de CDF, né? Com os óculos, aquela coisa toda, e ela querendo que a filha fosse modelo. Então o problema muitas vezes também nasce de uma frustração que foi recalcada e que a gente quer transferir. E as frustrações vividas no passado, quando deixam marcas, essas são de doer. A frustração de uma jovem que me procurou aqui, que tinha um sonho de casar, casou com um namorado de mais de ano de namoro,
E na noite de núpcia, ela foi estuprada por ele. Ela foi estuprada. Ela viu desmoronar toda a expectativa do sonho de uma moça. E ela chegou diante de mim e só contou a história. Depois, eu faço o quê? 6 meses de casada. Eu faço o quê? Eu disse, olhe, veja o que o seu coração quer que você faça. Eu ainda perguntei a ela, e depois ele, não. Eu percebi que gerava desconforto, não toquei no assunto. Então, meus amigos, quando a frustração é de algo vivenciado, de algum tipo de expectativa, porque o que é frustração? É expectativa falida, não é? Então é aquela questão que você esperou e não ocorreu como você esperou. E uma frustração de algo de vida desta forma. E o último tipo, são diversas formas, mas essas 4 são as mais importantes. De frustração é aquela frustração versus acomodação. Como ela é problemática. Você tem a frustração porque está fora do seu peso. Vamos voltar a esse obsessor do século 21. O peso. Esse demônio. Você sabe o que precisa. Você está frustrado, porque você queria ser mais magro, mais magra. Aí você está frustrado, porque você não é. Mas sabe que se você fechar a boca, antes de morrer, você poderá emagrecer. E ali isso a você fazer atividade física. Aí você passa. Você fica frustrado, frustrada, se olhando toda vez no jeito, mas não é possível. Fazendo as promessas das segundas-feiras. Aí depois vocês fazem como eu faço comigo mesmo. Eu me digo, eu sou um fraco, me dê esse chocolate para cá. Essa é a frustração versus acomodação. Nós vamos ver isso também nas relações afetivas, conjugais. Vamos ver, sabe? Olha, se está ruim com essa miséria, sem ela pode ser até pior, eu vou ficando aqui com ele mesmo. Sabe? Então está frustrado, mas se acomoda. E muitas vezes, porque outras frustrações estão ali armazenadas. A essa altura da minha vida, eu vou encontrar mais quem, pelo amor de Deus? Olha, sabe de uma coisa? Eu não quero ficar sozinho. Eu não quero ficar sozinho, não. Tá, isso aí. Nós não nos damos conta, mas a frustração vai minando a alegria de viver. Vai minando. As coisas vão perdendo seu brilho, a sua cor. E chega um momento que você não está mais aí. Não está mais aí. Você está um poço de frustração, frustrações que se recalcaram. E aí você está. Meus amigos, temos que falar, temos que refletir,
temos que buscar dissipar essas ondas opressoras de emoções perniciosas que carregamos, sem perder a nossa humanidade. Porque tem pessoas que acham que está em paz, em evolução espiritual, é andar como se estivesse deslizando e falando com voz mansa. Não. Eu já disse a vocês inúmeras vezes, paz não é ausência de problema, porque não existe o não ter problema nesta vida. Paz é a sua habilidade em transitar pelos seus problemas sem perder sua serenidade. Momentos de frustrações profundos ocorrerão esses momentos, mas você não vai ficar neles. Você tem que começar a projetar soluções. Estou tentando me aposentar na pressão que eu puder. Se por uma infelicidade dessas mentes das desgraças, eu falo isso com muito amor no coração, não é peso não. Eu disse, tá, tudo bem. Saio de um ambiente de direção, que já há uns 20 anos eu tenho um cargo de direção lá no TRT, vou para um lugarzinho, fico lá, cumpro o meu horário e vamos ver. Ou então, eu tenho habilidades, terapeutas, mestrado em família, posso trabalhar nesta área fora de lá. Mas depois eu penso, poxa, mas já assim, com 56 anos, 57, já daqui a pouco um idoso. Mas o objetivo de estar fora é poder viajar mais para as minhas pregações. Mas são variantes. O nosso grande problema é que nós nos fixamos nos problemas e não colocamos em arquivo emocional as possíveis soluções. Aí é por isso que ficamos ficamos naquela. Não. Interessante que as pessoas mais próximas de mim, Rosângela, Renato, Lili, sempre dizem, mas Drado, é interessante como você tem assim uma presença de espírito para tudo. Um problema é trazido, você parece que mal termina de ouvir o problema, você já está falando, mas é porque eu procurei desenvolver esta possibilidade de não ficar paralisado diante de nenhuma situação que possa me desagradar. É decidir. Poderei até errar na decisão, aí eu conserto, mas decidir. Decidir. Já contei aqui a vocês, e foi um momento assim que eu tive que decidir. Na véspera da minha cirurgia, que gerou aquele problema lá em julho, que eu tive o sonho, que uma enfermeira disse, a sua hora chegou. Na noite da cirurgia, eu acordei, contei para meus amigos que estavam ali. Aí Renato mesmo virou e disse, você não vai fazer essa cirurgia. Eu disse, eu vou fazer minha cirurgia. Mas não é possível, você sonhou. Eu virei assim, então pronto, que se cumpra o sonho. Mas vou fazer. Se eu estava precisando fazer. Então, as decisões são necessárias, diria até indispensáveis, porque não acumulam pendências. Não acumulam sobejamente opressão.
Então, toda vez que nós nos encontrarmos em uma posição de amargurar uma frustração por algo esperado de uma forma, mas que nos chegou de outra, modifique o quadro se pode. Se não pode modificar, se ajuste. Se não pode modificar e precisa conviver, se molde mais ainda. E se está no confronto com a acomodação, a decisão vai ser sempre sua. Não é? Agora, que essas decisões não sejam decisões contra ninguém, mas sempre a favor de você. Não saia por aí distribuindo pedaços das suas frustrações e recalques com suas agressividades. Gente, o mundo está de uma agressividade sem tamanho. Sem tamanho. Uma menina lá da portaria do condomínio onde eu moro, aos prantos, porque um condômino, um médico condômino, o filho estava com acesso exagerado lá às áreas que ele nem morava lá. O cidadão xingou a menina de tudo quanto foi nome. Renato ligou, porque é lá do conselho. Ele disse: não me arrependo não. É assim. Rose, a diretora do Teatro Castro Alves, eu encontrei com ela ontem, ela saindo do Roda Baiana, ela disse: Medrado, o que está havendo com as pessoas? Um porteiro lá do teatro foi agredido fisicamente porque ele cobrou a carteira de estudante, que o Ministério Público exige que a gente cobre. O cidadão deu um murro nele, ele caiu e ainda chutou. É esse o momento que nós estamos. Aí as pessoas dizem: mas o mundo está perdido. Não. É a esta sociedade a que estamos inseridos. Em Salvador, Bahia, Brasil, sei lá, Rio, São Paulo, onde vocês aí moram. É essa a questão. As pessoas me perguntam: Medrado, com tanta guerra, com tanto tudo, como é que é achar que ainda a Terra está evoluindo? Continua achando que esteja. Está. Essa semana eu vi na televisão que quase me emociono. Emocionar, me emocionei, de quase me emociono as lágrimas. Uma menina com um problema sério de saúde só podia receber doação medular de um irmão idêntico. E ela não tem irmão. O que é que a medicina fez? Escolheu um embrião. Esse embrião foi programado de uma forma específica com aquele óvulo, com aquele espermatozoide, para dar 100% de compatibilidade. Nasceu o irmãozinho, salvou a vida da irmã. Isso não é uma evolução fantástica? Fantástico isto. Em lembrarmos que na Idade Média não havia anestesia. Eu só fico imaginando, meus amigos, quem tivesse cálculo renal, porque eu já tive. Aquilo é coisa para cavalo. Quantas mulheres morriam de parto? Não é evolução? Claro que é. As guerras existiram também. Então precisamos quebrar também essa questão das nossas visões muito pessimistas. Não é? Temos que vivenciar nos limites das nossas
incompreensões, mas buscando sempre estendê-las além do nosso umbigo, na nossa família, mas de uma forma mais abrangente, mais humana. Não viva em função simplesmente do agradar. Se agrade. Eu brinco muito comigo mesmo, dizendo o seguinte: olha, sabe uma coisa, hoje eu vou me fazer um mimo. E faço uma coisa que não está na minha programação. Por exemplo, chocolate, comer chocolate. Não está na minha programação todo dia, está toda hora. Mas aí, eu digo assim, vou me fazer um mimo hoje, vai ser todo dia e toda hora. Pronto. Diz que o presidente de uma multinacional estava diante dessas máquinas de picotagem de documentos, né? Aí ele olhava, aí o estagiário, querendo fazer a média, falou assim: olha, peraí, o presidente, pô, já tinha todo mundo ido embora, ele lá. Aí ele chegou e disse: senhor, o senhor está precisando de uma ajuda? Ele doido para, não é, puxar o saco ali, não é, fazer a média dele, não é? Aí o presidente disse: quem é você? Ele disse: não, eu sou estagiário seu. Essa máquina, você sabe como funciona? Aí o estagiário disse: eu sei sim, me dê aqui o papel. Aí botou o papel, ligou, ele disse: eu só vou querer uma cópia. As loiras não entenderam. Só a minha querida amiga Mônica Sapucaia. A máquina não era xerox, era de picotagem. No momento que ele botou o papel e ligou a máquina. Então, muitas vezes, quando você só pensa em agradar, você mete os pés pelas mãos. Vamos tentar aliviar a nossa frustração de abraço, abraçando, mas de forma forte, gostosa. Eu quero aproveitar e mandar um abraço, agradecer aqui a todos os paulistanos que me recebeu com tanta efusividade, com tanto carinho no encontro Amigos da Boa Nova. Muito obrigado. Pode apagar, por favor? Nós não sabemos, muitas vezes, por que chegamos aqui. Um amigo sugeriu, uma amiga trouxe, mas teve um motivo. Sinta, abra seu caminho e a sua vida, dizendo a essas forças do bem: venha, entre, Senhor, em nossas vidas. Deus trouxe aqui para aliviar as suas frustrações também. Acredite nisto. Sinta-se aliviando os seus pesos. Ela virá em algum momento.
até fazer você chorar. Mas Deus não dê força a ninguém nem a nada sobre você. Nunca! Cristo e os amigos espirituais sempre sinta essa energia, armazene. Acredite nisso. Acredite que a leveza vai fazer sua vida mais suave e os problemas se tornarão menos pesados. Peteça!